Segundo Crônicas, do capítulo 23 ao capítulo 26. Ora, no 7º ano, Joiada, cobrando ânimo, tomou consigo em aliança os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, e Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram a Judá, ajuntando os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes das casas paternas de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que reinará o filho do rei, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer. 1/3 de vós, isto é, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, servirá de porteiros às entradas. Outra 1/3 estará junto à casa do rei, e a outra 1/3 à porta do fundamento, e todo o povo estará nos átrios da casa do Senhor. Não entre, porém, ninguém na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará a ordenança do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa seja morto. Mas acompanhai vós o rei, quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá, conforme tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, tanto os que haviam de entrar no sábado como os que haviam de sair, pois o sacerdote Joiada não despediu as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de Sem as lanças, os paveses e os escudos que tinham pertencido ao rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito até ao lado esquerdo da casa, por entre o altar e a casa, ao redor do rei. Então tiraram para fora o filho do rei, e, pondo-lhe a coroa e engregando o livro do testemunho, o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram, e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que corria e louvava ao rei, veio ao povo na casa do Senhor. E quando olhou, eis que o rei estava junto à sua coluna, à entrada, e os capitães e os trombeteiros perto do rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos musicais e dirigiam os cânticos de louvor. Então Atalia, rasgando os seus vestidos, clamou: Traição! Traição! Nisso o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam sobre o exército e disse-lhes: Trazei-a por entre as fileiras. Se alguém a seguir, seja morto à espada. Pois o sacerdote dissera: Não a mateis na casa do Senhor. Então deitaram as mãos nela, e ela foi até a entrada da porta dos cavalos, que dá para a casa do rei, e ali a mataram. E Joiada firmou um pacto entre si e o povo todo e o rei, pelo qual seriam o povo do Senhor. Depois,
todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram. Quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada dispôs guardas na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levíticos a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem com alegria e com cânticos os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, e segundo a ordem de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo no tocante a coisa alguma. E tomou os centuriões, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e, passando pela porta superior para a casa do rei, fizeram-no sentar no trono real. Assim todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada. Tinha Joás 7 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, de Berseba. E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor por todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, das quais teve filhos e filhas. Depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo o Israel anualmente, para reparar a casa do vosso Deus, e vede que apreceis este negócio. Contudo, os levitas não o apressaram. Pelo que o rei chamou Joiada, o chefe, e lhe perguntou: Por que não tens obrigado os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo do Senhor, à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Pois os filhos de Atalia, aquela mulher ímpia, tinham arruinado a casa de Deus e até empregaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. O rei, pois, deu ordem, e fizeram uma arca, e a puseram do lado de fora, à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia ordenado a Israel no deserto. Então, todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram o imposto e o lançaram na arca, até que ficou cheia. E quando era trazida a arca pelas mãos dos levitas ao recinto do rei, na ocasião em que viam que havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o deputado do sumo sacerdote, esvaziavam a arca e, tomando-a, tornavam a levá-la ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância. E o rei e Joiada davam-no aos encarregados da obra da casa do Senhor, e assalariaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze, para repararem a casa do Senhor. Assim, os encarregados da obra faziam com que o serviço da reparação progredisse nas suas mãos, e restituíram à casa de Deus a seu estado anterior, e a consolidaram. Depois de acabarem a obra, trouxeram ao rei e à joiada o resto do dinheiro, e dele se fizeram utensílios para a casa do Senhor, para serem usados no ministério e nos holocaustos, e colheres, e vasos de ouro e de prata.
e se ofereciam holocaustos continuamente na casa do Senhor, por todos os dias de Joiada. Joiada, porém, envelheceu e, cheio de dias, morreu. Tinha 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito o bem em Israel, e para com Deus e sua casa. E depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se diante do rei. Então o rei lhes deu ouvidos. E eles, abandonando a casa do Senhor, Deus de seus pais, serviram aos asserins e aos ídolos. De sorte que veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Contudo, Deus enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não lhes deram ouvidos. E o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porquanto abandonastes o Senhor, também ele vos abandonou. Mas conspiraram contra ele, e, por ordem do rei, o apedrejaram no átrio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da bondade que lhe fizera Joiada, pai de Zacarias. Antes matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: Veja-o o Senhor, e o retribua. Decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra Joás, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. O exército dos sírios viera com poucos homens. Contudo, o Senhor entregou nas suas mãos um exército muito grande, porquanto abandonaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim, executaram juízo contra Joás. Quando os sírios se retiraram dele, deixaram-no gravemente ferido. Então, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e assim morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Estes foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Ora, quanto a seus filhos, e ao grande número de oráculos pronunciados contra ele, e à restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no comentário do livro dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não o fez com o coração perfeito. Quando o reino já lhe tinha sido confirmado, ele matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Depois, Amazias congregou Judá e o colocou, segundo as suas casas paternas, sob comandantes de milhares e de centenas, por todo o Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima,
e achou deles 300.000 escolhidos que podiam ir à guerra e sabiam manejar lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Veio ter com ele, porém, um homem de Deus, dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim. Mas se julgas que assim serás forte para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e para fazer cair. Então perguntou Amazias ao homem de Deus: Mas que se fará dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu o homem de Deus: Mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então Amazias separou as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que voltassem para a sua terra, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para a sua terra ardendo em ira. Amazias, cobrando ânimo, conduziu o seu povo, e foi ao vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Os filhos de Judá prenderam vivos outros 10.000, e trazendo-os ao cume da rocha, lançaram-nos dali abaixo, de modo que todos foram despedaçados. Mas os homens das tropas que Amazias despedira, não deixando que fossem com ele à batalha, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon, e dos seus habitantes mataram 3.000, e saquearam grande despojo. Quando Amazias veio da matança dos edomeus, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir e os elevou para serem os seus deuses, prostrando-se diante deles e queimando-lhes incenso. Pelo que o Senhor se irou contra Amazias, e lhe enviou um profeta que lhe disse: Por que buscaste os deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da sua mão? Enquanto ele ainda falava com o rei, este lhe respondeu: Fizemos-te conselheiro do rei? Cala-te! Por que haverias de ser morto? Então o profeta calou, havendo dito: Sei que Deus resolveu destruir-te, porquanto fizeste isto, e não deste ouvidos a meu conselho. Tendo Amazias, rei de Judá, tomado conselho, mandou dizer a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: Vem, vejamo-nos face a face. Mas Jeoás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá tua filha por mulher a meu filho. Mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o cardo. Tu dizes a ti mesmo: Eis que feri Edom. Assim o teu coração se eleva para te gloriares. Agora, pois, fique em tua casa. Por que te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Amazias, porém, não lhe deu ouvidos, pois isto vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, pois buscaram os deuses de Edom. Subiu, pois, Jeoás, rei de Israel, e ele e Amazias, rei de Judá, se viram face a face em Bet-Semes, que pertence a Judá. E Judá foi desbaratado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás,
rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o levou para Jerusalém. Derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro, e toda a prata, e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus em Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto ao restante dos atos de Amazias, desde os primeiros até os últimos, não estão porventura escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? Desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas perseguiram-no até Laquis, e ali o mataram. E o trouxeram sobre cavalos, e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. Então, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai, Amazias. Ele edificou Elote, e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jecolia, de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e derrubou o muro de Gate, o muro de Jabné e o muro de Asdod, e edificou cidades no país de Asdod e entre os filisteus, porque Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributo a Uzias, e a sua fama se espalhou até a entrada do Egito, pois se tornou muito poderoso. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e ao ângulo do muro, e as fortificou. Edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado tanto nos vales como nas campinas, e tinha lavradores e vinhateiros nos montes, e nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da sua resenha feita pelo escrivão Jeiel e o oficial Maacéias, sob as ordens de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes das casas paternas, homens valorosos, era de 2.600. E sob as suas ordens havia um exército disciplinado de 307.500 homens, que guerreavam valorosamente para ajudarem o rei contra os inimigos. Uzias proveu o exército inteiro de escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. E em Jerusalém fabricou máquinas, inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de se atirarem com elas flechas e grandes pedras. E divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado,
até que se tornou poderoso. Mas, quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimarem incenso. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha na mão um incensário para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e, por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao restante dos atos de Uzias, desde os primeiros até os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Assim, dormiu Uzias com seus pais, e eles o sepultaram, isto é, no campo de sepultura que era dos reis. Pois disseram, ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.